Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 41. Quem achou, diga graças a Deus. É importante dizer que a pastora Fernanda, minha esposa, ela foi levar minha sogra para o médico. Chegou bem tarde do médico junto com minha sogra e precisa fazer 2 provas da faculdade. São 2 provas que tem um tempo para ela fazer, e ela precisou ficar em casa para fazer essas 2 provas da faculdade, tá certo? Aí, por esse motivo a pastora Fernanda não está aqui hoje à noite. Lucas capítulo 8, verso 40 e 41 diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando os seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. Indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, já havia 12 anos, e gastara tudo que tinha com os médicos, todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Diga glória a Deus. Irmãos, nós estamos hoje na série Milagres de Jesus, e hoje vamos falar a respeito do 16º milagre, o milagre de número 16, que tem por tema a ressurreição da filha de Jairo. E fazendo a leitura aqui, você já percebe que na introdução da mensagem, a história começa com Jairo se prostrando diante do mestre, precisando de um milagre para a sua filha. Mas na sequência aparece a mulher do fluxo de sangue, que foi o milagre número 15 que nós pregamos a semana passada. Diga glória a Deus. É importante dizer que esse milagre, a ressurreição da filha de Jairo, é narrado em Mateus capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 23 e 26, Marcos capítulo 5, versículo 22 ao 24 e do 35 ao 43, e Evangelho de Lucas capítulo 8, verso 41 e 42, depois pula do 49 ao 56. Diga glória a Deus. Mas hoje nós vamos estarmos presos, o nosso ponto de partida é Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40 a seguir, é o nosso ponto de partida. É importante dizer que exatamente o que acontece aqui na terra, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Esse negócio aqui é de Deus. Deus colocou no meu coração que fizesse um clamor no final do culto por enfermidades. Esse negócio aqui é de Deus. Glória a Deus. Voltando aqui para a ressurreição da filha de Jairo, e voltando para a nossa realidade aqui, o cenário que acontece hoje é o cenário que acontecia na época de Jesus. Se vocês observarem, nós estamos hoje no 16º milagre. Mas se vocês lembrarem, quem tem a memória boa,
quando foi anunciado que nós iríamos falar a respeito dos milagres de Jesus, às quartas-feiras, a igreja ela estava bem cheia, porque as pessoas tinham uma curiosidade de conhecer os milagres de Jesus. Então, ali os primeiros milagres, foram milagres que você vê a igreja bem cheinha. Mas com o passar do tempo, se vocês observarem, às quarta-feiras, a igreja ela começa a ficar vazia. Por quê? Porque o assunto Jesus ele começa a ficar desinteressante para algumas pessoas. Começa a ficar chato para algumas pessoas. Mas isso não é apenas conosco. Isso aconteceu também na época que o próprio Jesus estava na terra. Quando o próprio Cristo estava na terra, andando no meio dos homens, teve um momento que as multidões acompanhavam ele. Mas chega um momento que essa mesma multidão que foi curada, que recebeu milagres, recebeu respostas, chega um momento que começa a dizer assim: o discurso dele é duro demais. Duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E as pessoas começam a abandonar Jesus, começam a ir embora. E Jesus ele percebe isso, ele fica um tanto quanto angustiado, porque chega um momento que ele diz assim: eu sei que vocês só estão atrás de mim por causa do pão. Se você observar a forma como Jesus fala daquilo ali, ele fala com uma certa angústia. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês não estão atrás de mim porque eu sou o Messias. Vocês não estão atrás de mim porque os profetas falaram ao meu respeito. Vocês não estão atrás de mim porque eu estou prometendo para vocês salvação e vida eterna. Porque vocês não estão preocupados nem com salvação, nem com vida eterna. Vocês estão preocupados com hoje, com agora. Então vocês só estão atrás de mim por causa do pão que perece. Então Jesus ele tinha essa consciência, Mas teve uma minoria que ficou até o final. E essa minoria, ele chegou em um dado momento e perguntou: e vocês? Vocês que sobraram, vocês não vão embora não? Aí um se levantou e disse assim: para onde nós iremos, se somente tu tem palavras de vida eterna? Amém? E esses que sobraram são chamados de bem-aventurados. Amém? Então não se preocupe com as cadeiras vazias, porque vocês são bem-aventurados. Diga glória a Deus. Agora não sei como vai ser no céu, Porque se você não consegue passar 16 semanas ouvindo no nome dele, imagine uma eternidade, Lucas capítulo 8, versos 41 e 42. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse até a sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Diga glória a Deus. Irmãos, é preciso dizer que o nome Jairo, no hebraico, traduzindo, quer dizer Deus dará a luz. Olhe para alguém e diga: Deus dará luz para a sua situação. Fale de novo, diga: Deus dará luz para a sua situação. Porque Deus nesta noite não nos juntou para ouvir falar a respeito da ressurreição da filha de Jairo apenas por juntar. É porque Deus quer dar luz na escuridão que cerca algumas almas. Deus quer gerar luz aonde tem escuridão. Deus quer entregar respostas nesta noite. Diga glória a Deus. Vamos aprender juntos aqui a respeito desse moço chamado Jairo. A gente sabe que ele era responsável pela sinagoga local e que era um homem piedoso, mas vamos entender mais sobre ele.
Ele era o dirigente de uma sinagoga, chamado também de o principal da sinagoga. Era alguém com habilidades e responsabilidades administrativas, entre elas, zelar pelo patrimônio, atender as necessidades legais, atender as necessidades sociais exigidas e cooperar para que os rabinos da época pudessem dedicar-se ao ministério pastoral e ao ensino da palavra. Então, todas as vezes que você ouvir falar o dirigente da sinagoga, o principal da sinagoga, você já sabe, é o administrador da sinagoga que organiza tudo para que os rabinos ficassem à vontade para fazer o serviço pastoral. Diga glória a Deus. Portanto, o seu trabalho o deixou muito rico ao longo dos anos. Nas grandes sinagogas tinham uma equipe de dirigentes administrativos. Porém, aquele homem importante estava prestes a perder sua filha tão amada, que lhe deu alegria por 12 anos. E mesmo sendo rico, sua riqueza não tinha como salvar a sua filha. É importante nós entendermos que muitas vezes buscamos as riquezas deste mundo, e não é pecado ser rico, mas as riquezas deste mundo podem resolver algumas coisas, mas não pode resolver tudo. Existem questões que só quem pode resolver é Jesus. Se vocês observarem na época do Covid, o Covid matava pobre, mas matava rico também. O Covid matava pessoas anônimas, mas matava famosos também. Porque existem algumas situações que o dinheiro não resolve. Só quem pode resolver é Deus. Então você já pode, mais uma vez, nessa noite, levantar sua mãozinha, fazer uma oração silenciosa e dizer: obrigado, Jesus. Porque depois de 2020 e 2021, você só está vivo, você só está viva porque Jesus quis. Rico ou pobre, só sobreviveu ao Covid quem Jesus quis que sobrevivesse. Então você é um que Ele quis que você sobrevivesse. Diga glória a Deus. Não, bispo, é porque eu tenho imunidade, a minha imunidade é muito forte. Você tem Jesus. Jesus é mais forte do que a sua imunidade. Não foi fácil para Jairo se aproximar de Jesus em público e lhe pedir ajuda, pois nem os outros dirigentes da sinagoga, nem os líderes religiosos que eram contra o pregador nazareno iriam aprovar Jairo. É importante dizer que os saduceus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os rabinos, os outros administradores da sinagoga, é importante dizer que todos eles eram contra o pregador nazareno, eram contra a pessoa de Jesus, odiavam ele. Então, Jairo, pastor Anderson, estava numa situação muito complicada. Por quê? Porque ou ele concordava com os amigos, que tinham aversão a Jesus, ou ele pedia socorro a Jesus, porque a filha dele estava à beira da morte. Existem momentos, pastor Antônio, que vamos precisar abrir mão de algumas situações, de algumas causas, de algumas pessoas, para seguir e servir a Jesus.
não porque queremos, mas por conta da necessidade da salvação e da vida eterna. Porque nós não sabemos em qual momento Deus irá nos chamar. E se Deus nos chamar hoje, precisamos ter a convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Mas aquele pai estava desesperado, assim como as pessoas estão quando vêm para Jesus. Irmãos, 99% das pessoas que vêm para Jesus, missionário, vêm por causa do desespero. Desespero de alma, desespero conjugal, desespero na área da saúde, desespero financeiro, desespero familiar, desespero profissional. Raramente alguém procura Jesus pelo sacrifício que ele fez na cruz. Não. A maioria de nós só procura Jesus quando está no fundo do poço. E o senhor, bispo, o senhor voltou para Jesus por quê? Porque eu estava no fundo do poço. O que era esse fundo do poço, bispo? Endividado, enfermo e ameaçado de morte. Eu estava no fundo do poço. Quando nós estamos bem, nós nem lembramos de Jesus. Saúde, carro, casa, bom emprego, bom salário, influência, amigos, nós não lembramos de Jesus. Mas aquele pai estava desesperado, assim como as pessoas estão quando vêm para Jesus. Por isso ele estava decidido até mesmo a perder os seus amigos e ainda assim tentar salvar a sua filha. Diga glória a Deus. Isso aqui serve de exemplo para mim e para você. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os helênicos, os outros principais da sinagoga, todos eram importantes para ele, porque ele se tornou muito rico através dessa influência. O emprego dele era muito bom. Mas quando falou a respeito da saúde da filha dele de 12 anos, ele já não queria mais saber de amizade de escriba, nem de fariseu, nem de saduceu, nem de ninguém. Dentro do coração de Jairo só tinha um objetivo: eu preciso ver a minha filha curada. A pergunta que fica é: qual é o preço que você está disposto a pagar para ver alguém da sua casa bem? Vou perguntar de novo: qual é o preço que você está disposto a pagar para ver alguém da sua casa bem? Porque essa conversa, irmãos, de eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu irmão, eu amo minha irmã, eu amo meu esposo, eu amo minha esposa, sem sacrifício, é só teoria. É só teoria. Tem um texto que diz que sem sacrifício de sangue não há remissão de pecados. Vai ter que haver um esforço a mais. Vai ter que haver uma entrega a mais. Vai ter que ter uma renúncia a mais. Se você quiser ver Deus operar na vida dos seus. Eu sei que é difícil, não é fácil. A minha primeira passagem pelo Evangelho, eu não quis deixar
algumas amizades que eu tinha na época. E passei 3 anos na igreja, convertido, e andando com esses amigos. Mas eram amigos que não respeitavam o meu espaço como cristão, não respeitavam a minha fé. E aonde nós estávamos juntos, eles me ofereciam bebida. Durante 3 anos eu mantive a postura, mas depois de 3 anos eu comecei a ceder. Eu comecei a fazer pequenas concessões. Cuidado com as pequenas concessões. Ou é 8, ou é 80. Sim, sim, não, não. As pequenas concessões podem te colocar de volta aonde? No abismo. E um abismo vai atrair outro abismo mais profundo. Então, as pequenas concessões me colocaram de volta no mundo da bebedeira. O mundo da bebedeira me arrancou da igreja. E quando eu fui arrancado da igreja, o mundo da bebedeira, eu fora da igreja, fui colocado de volta aonde? No mundo da prostituição. Por um período ficou tudo muito legal, mas depois veio a enfermidade, depois veio o endividamento, depois veio a demissão, e depois vieram 13 anos de enfermidade e uma cirurgia no ano de 2013. Então, cuidado com as pequenas concessões, porque Satanás, o diabo, ele nutre esperança ao meu e ao seu respeito. O inimigo das nossas almas está buscando uma oportunidade para tragar a minha vida e para tragar a sua vida, ou para tragar um dos nossos. Lembre-se desse detalhe. No caminho para a sua casa, Jairo e Jesus, apareceu a mulher do fluxo de sangue, que deteve Jesus por um certo período. O texto aqui nos coloca dentro da história da mulher do fluxo de sangue. Como eu já preguei na semana passada sobre esse milagre, então não vou entrar no mérito da história da mulher do fluxo de sangue, porque você já conhece como foi o milagre da mulher do fluxo de sangue. Então vamos pular essa parte aí e vamos entrar em Lucas capítulo 8, versículo 49 a seguir, que diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Jairo, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Irmãos, eu sei que as notícias ruins vão chegar. Eu sei que as notícias negativas elas vão chegar. Mas eu quero dar um conselho para vocês. Sejam portadores de boas notícias. Queiram ser portadores de boas notícias. Não emprestem a boca ao adversário para se tornar uma pessoa que só traz notícia ruim. Tem pessoas, pastor Antônio, pastora Margarida, que só fala de tragédia, de dor, de lamento, de sofrimento. Tem pessoas que passam o dia todinho assistindo esses jornais, como é que chama? Jornais sensacionalistas, né? Esses jornais sensacionalistas que só fala de morte, de destruição, de sequestro, de assassinato, enche a mente de coisa ruim e só consegue falar de coisa ruim. Seja um portador de boas novas. Está escrito, porque o Espírito do Senhor
está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para levantar os caídos, para limpar os leprosos, para curar os enfermos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Pregador de boas novas, boas notícias, notícias de salvação, notícias de paz, de cura, de milagres. Diga glória a Deus. Mas esse amigo aqui do dirigente fez questão de vir dizer para ele: Jairo, a sua filha morreu. Mas ele, além de dizer que a filha de Jairo estava morta, ele ainda disse assim: não me incomode mais o mestre. Ou seja, se afaste de Jesus, deixe Jesus quieto. Acabou para você, acabou para sua filha, acabou para sua família, acabou para sua história. Esquece Jesus, deixa Jesus lá. Vai chorar sua morte agora, vai chorar seu luto. Tem pessoas que vão tentar te afastar de Jesus. Tem pessoas que vão tentar colocar você longe de Jesus. Mas faça igual a Jairo. É alguém dizendo: deixe Jesus, e você dizendo: não, eu quero ficar perto de Jesus. Vale a pena ficar perto de Jesus. Percebam isso aqui, ó, irmãos. Percebam isso aqui é importante demais, ó. Aparentemente, o atraso de Jesus em socorrer a filha de Jairo cooperou para a sua morte. Mas por que eu disse aparentemente? Porque Jesus não perde o controle de nada. Então, aparentemente, o atraso de Jesus cooperou para a morte da menina. Mas Jesus não perde o controle de nada. O que na minha ótica e na sua ótica é notícia de desespero, é Jesus dizendo: aguarde um pouquinho, tenha paciência, eu estou trabalhando na situação. Olhe para alguém e diga: o segredo é confiar. Irmãos, esses são dois grandes temores humanos. Quais, bispo? O tempo e a morte. Pastor Anderson, o tempo e a morte são os nossos grandes temores. Por que o tempo, bispo? Porque nós não temos paciência de esperar. Queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Só que eu tenho um recado da parte de Deus nessa noite para a minha vida e para a sua vida. O seu tempo é o Cronos, que você controla. O tempo de Deus é o Kairos, quem controla é Ele. E no Kairos de Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Dá para você entender essa matemática? Não, bispo. Então descanse no Senhor. Se você não consegue entender a matemática dele, descanse no Senhor. Você e eu, a gente não consegue nem controlar o crono direito. A gente não consegue nem controlar o crono direito. Principalmente nós crentes. Nosso relógio tem defeito, sim ou não? Sim. E o do seu, bispo, o meu também, igual de vocês. Por quê, bispo? A gente, que hora é o ensaio? Amém? Aí só foi um spoiler. O nosso relógio tem problema, irmãos. Domingo tem treinamento geral de obreiros. É para terminar 12 horas. Nosso relógio tem problema. Amém? Então a gente não consegue nem controlar o Cronos. A gente entra numa empresa para trabalhar. Os primeiros meses tem... Lembrei de Daniel agora. Pode falar, varão, ao vivo? Outro dia encontrei Daniel.
Faltava 10 para as 8. Eu disse, Daniel, vai para onde? Ele fez, vou ali no lote que eu vou passar. Como é o nome do rapaz do lanche? De Bal. Vou passar ali na lanchonete de Bal para fazer um lanche. Eu disse, e que hora é que você pega trabalho? Ele fez 8. Eu disse, oxê, falta 10 para as 8, você está aqui, ainda vai passar na lanchonete de Bal para fazer um lanche? Ele fez, eu disse, e você acha que você vai chegar lá? Que hora? Ele fez assim, 7h59. Eu disse, ele fez, meu irmão dirige demais. Eu disse, amém. Meu irmão Lucas dirige muito. Eu disse, glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, do seu irmão de Bal, que vai ganhar esse dinheiro do lanche. Então, irmão, a gente não consegue nem controlar o Cronos. E às vezes a gente está querendo se meter no Kairos de Deus. Deixa Deus trabalhar. Descanse no Senhor. Ele sabe o tempo, a hora, o momento. O importante é que vai acontecer. Diga para alguém, o importante é que vai acontecer. Irmãos, esses são os dois grandes temores humanos, o tempo e a morte. Para Deus, entretanto, esses aspectos limitantes da vida humana não existem. O tempo não existe para Deus, porque Ele é dono do tempo, diga amém. A morte também não existe para Deus, porque para Deus a morte é uma passagem dessa vida para a eterna, diga amém. Quem tem problema com o tempo e com a morte somos nós, Deus não. A razão, a experiência humana, as emoções nos fazem sentir preocupados em relação à morte. Mas Jesus nos afirma que, confiando nele como nossa única e suficiente esperança, testemunharemos que o final da morte, isso aqui é profético, viu? Se transformará no prelúdio da vida verdadeira, plena e eterna. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Versículo de número 50. É 50? É. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Olhe para alguém e diga: não tenha medo. Fale com voz de crente, diga: não tenha medo. Diga assim: tão somente. Diga assim: creia. Fale de novo, diga: não tenha medo. Tão somente creia. Creia. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite é: tão somente creia. Creia e descanse. Veja aqui, igreja, ó. Era mais fácil para Jairo crer em Jesus enquanto sua filha estava viva, sim ou não? E ambos andando juntos em direção à sua casa. Mas na sequência teve um momento da parada para curar a mulher do fluxo de sangue. E agora um dos seus amigos veio dar notícia da morte da sua filha. Sem dúvida, nesse momento deve ter lhe faltado a fé. Por isso foi que Jesus lhe disse com firmeza: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Quantas vezes nós estamos dentro desse quadro, dentro desse cenário aí? Enquanto a filha dele, pastor Antônio, estava doente, mas estava viva, o nível de fé era 1. O nível de fé era 1, missionário. O nível de fé de Jairo estava tão grande que ele decidiu romper com os amigos da sinagoga. Olha, eu sei que vocês não gostam do Galileu, eu sei que vocês não gostam do Nazareno, mas a única esperança da minha filha é ele. Então fique lá, que eu vou correr atrás da cura da minha filha. Ali ele estava cheio de fé. Mas de repente, no meio do caminho, aparece quem? A mulher do fluxo de sangue. E aí, ó, para ali no meio do caminho, e a menina está piorando,
enquanto a mulher do fluxo de sangue estava sendo curada, a menina morreu. Quando finalmente encerra ali o milagre da mulher do fluxo de sangue, que ele volta a caminhar de novo em direção à casa dele, já não deu mais tempo. Um amigo veio e informou: a menina morreu. Na hora, a fé de Jairo desfaleceu. Jesus, que conhece o coração do homem, que sonda o coração do homem, Jesus percebeu que tinha algo errado na alma, no coração de Jairo. Por isso que ele disse: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Parece que Jesus estava dizendo assim, missionário: Jairo, você fez sua parte, você intercedeu por sua filha, deixe comigo agora, eu estou do seu lado ainda, moço, eu estou aqui do seu lado, não tenha medo, tão somente creia. Diga glória a Deus. 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Isso aqui é um rico aprendizado para mim e para você. Aprenda isso aqui, ó. Verso 51, ó. Quando chegou na casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Por que Jesus não deixou ninguém entrar com ele lá no quarto da menina, onde a menina morreu? Jesus só permitiu entrar o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, Jairo, que era o pai da menina, e a mãe da menina. Por que os outros, quem é esse povo aqui que Jesus chama de ninguém? Porque esse povo aqui, ó, não deixou ninguém entrar. Esse ninguém aqui é um grupo de pessoas. Esse ninguém aqui tem nome, tem característica. Ó, verso 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Tem algumas traduções que falam: os flautistas estavam chorando. Tem outras traduções que falam: as choradeiras. O povo do lamento, os flautistas, as choradeiras são as mesmas pessoas. Quem já ouviu falar das choradeiras? Pronto. Já tinham, Erisvan, já tinham até contratado o povo do lamento. Já tinham contratado os flautistas. Já tinham contratado as choradeiras. Cerca de 1 hora atrás, a menina estava doente, à beira da morte. Mas quando o pai chega em casa, o povo do lamento já estava lamentando, planteando e tumultuando a casa de Jairo. Sabe o nome disso? Rapidez, velocidade em comemorar a derrota das pessoas, a desgraça alheia. Repita comigo com voz de crente: está repreendido em nome de Jesus. Ah, meu irmão, não. Jesus não vai permitir uma multidão chorar sua desgraça, não. Não. Jesus te trouxe aqui porque Ele vai te conceder vitória, vai te conceder cura, vai te conceder resposta em nome de Jesus. E vai ter pessoas que vai ver o operar de Deus na sua vida e na sua casa para a glória do nome dEle. Porque a Bíblia diz que nós temos que chorar com quem chora. E temos que o quê? Se alegrar com quem? Mas observe que quando é na hora do chorar, da desgraça, a choradeira chega, os flautistas, os lamentadores, para fazer agonia, tumulto. Mas quando é na hora da vitória, cadê a mesma alegria?
Cadê o mesmo alvoroço? Hein? Cadê o povo dizendo, pô, o missionário Lucas em 2025 está fazendo faculdade de engenharia, vamos vibrar com ele. Kaique está na faculdade, vamos vibrar com ele. Gileide está na faculdade, vamos vibrar com ela. Tatiane está na faculdade, vamos vibrar com ela. Felipe está na faculdade, vamos vibrar com ele. Roselino andava até outro dia, está vindo para a igreja, andando e volta para casa andando, vamos vibrar com ela. O pastor Anderson estava morto dentro de casa, pensando que se Jesus voltasse, ele ia para o inferno, não tinha direito à salvação, mas hoje está aqui cantando o hino da vitória, vamos vibrar com ele. Rivânia estava passando pela prova outro dia, mas está ali casada com Israel, vamos vibrar com ela. Porque na hora de vibrar pela alegria, pela conquista, pela vitória, fazemos silêncio, mas na hora da desgraça, nós tocamos trombeta. É esse povo que Jesus não queria perto dele. É esse povo que Jesus disse, ninguém entra no quarto da menina, só quem está comigo, só quem está na mesma visão que eu, só quem é da fé, só quem se alegra com conquista, só quem se alegra com vitória, só quem se alegra com ressurreição, esses vão estar comigo. Aí diz assim, ó, enquanto isso todo o povo estava se lamentando e chorando, planteando por ela, Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. Diga glória a Deus. Todos começaram a rir de Jesus. Rir de quem? Oh, gente, podia rir de tanta gente, pastora Margarida. Foram rir de Jesus. Rir de mim eu entendo, mas rir do meu mestre. Oh, irmãos. Todos começaram a rir dele, de Jesus, pois sabiam que a menina estava morta. Era o que eles pensavam. Existem coisas que pensam ao seu respeito, existem coisas que pensam ao seu respeito, que não é o que Jesus pensa a seu respeito. E existem momentos que o mais importante é o que Jesus pensa ao meu e ao seu respeito. Importante isso aqui, ó. Jesus faz uma grande diferença entre a morte eterna e o estado de descanso temporário da alma. Repita comigo, diga assim: Jesus faz uma grande diferença entre a morte eterna e o estado de descanso temporário da alma. O descanso temporário da alma fora do corpo, enquanto aguarda a volta de Jesus Cristo, chamaram também de estado intermediário. Irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Quem andou aqui na terra, que está no céu, que a Bíblia diz, que a Bíblia nos dá respaldo, é Enoque, Elias, Moisés e Jesus. Tem mais alguém, pastora? Tem mais alguém, pastor? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Lembra de mais alguém? E os outros estão aonde? Estado intermediário. A gente fala, fulano foi para o inferno. Não foi para o inferno coisa nenhuma. Está no estado intermediário. Fulano foi para o céu. Não foi para o céu coisa nenhuma. Está no estado intermediário. Fazendo o quê? Aguardando o dia da volta do Senhor. O perigo é isso. É quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, aí todos que estão no repouso temporário irão acordar. Aí agora, quando saírem do estado intermediário,
que acordarem, aí agora sim, alguns vão acordar para a vida eterna e outros vão acordar para a condenação eterna. Mas por enquanto está todo mundo no estado intermediário. E Jesus sabia como separar isso muito bem. Sendo assim, Jesus adverte a Jairo que sua filha não estava morta, mas que ela estava adormecida na expectativa da ressurreição. Jesus então comprova as suas palavras, despertando a menina da morte, comprovando uma vez mais que não existem impossíveis quando Deus decide operar um milagre sobre a vida de alguém. Olhe para alguém e diga: entenda isso. Fale com voz de crente, diga: entenda isso. Não existem impossíveis quando Deus decide operar um milagre na vida de alguém. E acabou. Verso 54. E aqui a gente já caminha para o final. Mas ele a tomou pela mão e disse: Talita cumi, menina, eu ordeno a você, levanta-te. Eita glória. Mas ele quem? Jesus, tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, menina, eu ordeno a você, levante-se. Parece que nessa noite eu escuto o meu Jesus dizendo para algumas pessoas: se levante, rapaz. Pessoas que estão cabisbaixas, desesperançosas, desacreditados, desanimados. Deus está dizendo: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Diga glória a Deus. E o texto diz: o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. E então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Diga glória a Deus. Último versículo que a gente vai cantar e adorar a Deus com louvor. E eu vou orar, porque Deus mandou orar por cura, por enfermidades em nome de Jesus. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Diga glória a Deus. Veja isso aqui, irmãos, para a gente encerrar. Cadê os levitas? Vem para cá os levitas. Vejam isso. Jesus sempre se preocupou com a maneira como o povo estava recebendo a sua mensagem. Ele não queria que o povo o seguisse somente pelos benefícios físicos que ele pode realizar para quem nele crer, como saúde física, saúde emocional, libertação de demônios, segurança, livramentos, alimentação, vestimentas, moradia, portas abertas, em alguns casos até ressurreição. Irmãos, a maioria das vezes nós só vamos atrás de Jesus por causa desses motivos. Quais motivos, bispo? Vou repetir. Saúde física, saúde emocional, libertação de demônios, segurança, livramentos, alimentação, vestimentas, moradia, portas abertas e, em alguns casos, ressurreição. Pois todos querem ir para o céu, amém? Mas ninguém quer morrer. Né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então a gente vai atrás de Jesus, não é por causa do céu, mas é para continuar vivo aqui na terra. E Jesus sabe disso. Devemos aprender a confiar em Cristo, diga amém, e em suas promessas, a despeito de como nos sentimos, do que o que os outros dizem, e como as circunstâncias parecem ser aos nossos olhos. Irmãos,
Precisamos aprender a confiar em Cristo. Independente do que as pessoas dizem ao meu e ao seu respeito, a nossa confiança precisa estar nele. Independente do que nós enxergamos em nossa volta, precisamos confiar nele, acreditar nele, em nome de